Olá, bom dia, seja bem-vindo a essa edição. Mais uma semana que começa e nós estamos aqui para você ficar sempre muito bem informado. Agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo. Começa hoje a operação de garantia da lei e da ordem em portos e aeroportos no Rio de Janeiro e São Paulo. A medida vai até maio do ano que vem, com ações de prevenção e repressão ao crime organizado. A operação de garantia da lei e da ordem, autorizada pelo presidente Lula, tem o objetivo de combater, por exemplo, o tráfico de drogas e de armas em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. A força vai empregar 1.900 militares, além de embarcações e viaturas blindadas, na medida que deve acontecer até o dia 3 de maio de 2024. A Marinha do Brasil informou que os militares vão atuar nos portos de Itaguaí e Rio de Janeiro e em Santos, no estado paulista. Além disso, a operação vai contar com a cooperação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal, além de outros órgãos envolvidos com o controle dos portos e águas interiores. De acordo com a Marinha, a atuação nos portos já faz parte do escopo de ações cotidianas, mas com inspeções navais, que possuem caráter administrativo. A partir do decreto, a Força Naval poderá efetuar o emprego de tropas. E o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, neste domingo, teve redação sobre a invisibilidade do trabalho de cuidado feito pelas mulheres. Os candidatos também fizeram provas de linguagens e ciências humanas. Professores disseram que o exame trouxe assuntos relevantes e atuais sobre racismo e a Palestina. Essa também foi a primeira edição com a prova colorida para facilitar a leitura. O INEP diz que 28,1% dos inscritos não compareceram para fazer a prova. Logo após o início da prova, começou a circular nas redes sociais a imagem da página da redação. A Polícia Federal abriu uma investigação e a investigação apontou que a publicação foi feita por uma pessoa que estava em Pernambuco. Parte dos locais de prova em algumas cidades, como a capital paulista, tiveram que recorrer a geradores em razão do fornecimento de energia prejudicado por fortes temporais. E a gente fala sobre a situação em São Paulo. Foi confirmada a 7ª morte no estado por causa das chuvas de sexta-feira. O temporal provocou estragos e alagamentos e deixou diversas regiões sem energia. 700 mil pessoas ainda estão sem luz e o governo de São Paulo vai sugerir que as concessionárias indenizem os prejuízos. A 7ª morte em decorrência das chuvas fortes que caíram em boa parte do estado paulista na tarde de sexta-feira foi confirmada neste domingo. De acordo com a gestão estadual, a vítima estava em uma embarcação em Ilhabela, que naufragou. Outros 2 foram socorridos e encaminhados ao serviço de saúde. Além deste, outras vítimas são de Limeira, uma pessoa atingida por um muro, uma de Osasco após queda de árvore sobre um carro, uma em Santo André atingida por destroços que caíram de um prédio, uma em Suzano e 2 na capital, todas após quedas de árvores. A Defesa Civil também atendeu cerca de 100 desabamentos em todo o estado, em decorrência com danos em muros, casas e destelhamentos de imóveis. O temporal derrubou milhares de árvores e deixou 4 milhões de domicílios sem luz em todo o estado. Por falta de luz, a Sabesp também teve que interromper o funcionamento de usinas de tratamento e faltou água em algumas regiões. No fim da tarde deste domingo, 700 mil domicílios ainda estavam sem luz na Grande São Paulo, mais de 60 horas depois das chuvas. A previsão era de normalização de 100% das atividades apenas na terça-feira. O governo de São Paulo diz que está pressionando as concessionárias a agilizarem o trabalho de retomada dos serviços e afirmou que vai pedir o ressarcimento dos prejuízos dos consumidores que ficaram sem luz. O pedido vai ser feito aos prefeitos das cidades afetadas e à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. E a Marinha Brasileira emitiu um comunicado alertando que ondas de até 3,5 metros de altura poderiam atingir o litoral da cidade do Rio de Janeiro. Entre as 6 horas desse domingo e as 18 desta segunda-feira, quem foi à praia para aproveitar o dia precisou ficar atento.
Ondas invadiram toda a faixa de areia e levaram embora pertences de quem estava na orla. 3 pessoas foram arrastadas para o alto mar, 2 já foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para hospitais da região. Equipes do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro fazem as buscas por um adolescente de 16 anos que desapareceu na praia de Ipanema, na Zona Sul. O adolescente, que participava de uma excursão no litoral, está sendo procurado com a ajuda de guarda-vidas, uma aeronave e equipes utilizando motos aquáticas e drones. E agora nós vamos falar de esporte. Com um jogo digno de final, o Fluminense derrotou o Boca Juniors dentro do Maracanã e conquistou a primeira Libertadores da sua história. O evento, que aconteceu no último sábado, dia 4, contou com multidões de argentinos espalhados por todo o Rio de Janeiro. O Boca Juniors esperava conquistar o seu 7º título e se tornar o maior campeão do torneio, mas com um gol de Joe Kennedy já na prorrogação, o Fluminense venceu dentro do Maracanã. No final do jogo, Germancano, do Fluminense, foi eleito o Rei da América. E o Ministério da Saúde do Hamas anunciou que mais de 200 pessoas morreram durante essa noite em bombardeios israelenses na faixa de Gaza. Prestes a completar um mês, a guerra já matou mais de 11 mil pessoas, de acordo com fontes de Israel e do movimento islamita. Mais uma noite sangrenta na guerra. O Ministério da Saúde do Hamas anunciou que mais de 200 pessoas morreram durante a noite em bombardeios israelenses na faixa de Gaza. O balanço, segundo o Hamas, inclui apenas a cidade de Gaza e a parte norte do território. Israel efetuou uma nova onda de bombardeios significativos, ignorando os pedidos de cessar-fogo das agências de ajuda da ONU, que condenaram o aumento das mortes de civis no conflito, que se arrasta há um mês. Segundo as autoridades israelenses, mais de 240 pessoas foram sequestradas e levadas como reféns para a faixa de Gaza. Essa edição fica por aqui, mas eu já te deixo um convite. Continue ligadinho na programação da HIT, porque daqui a pouco, às 11 horas, eu volto com mais informações. Te espero, até já!